compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado aos nossos corações e tem saído todos os domingos algo muito poderoso sobre as nossas vidas. E o meu desejo é que Deus fale contigo nessa noite também, amém? Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, deixa Ele falar com você. Abre o seu coração. Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá no Evangelho de João. João 15. Evangelho de João, capítulo 15. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia, que a gente vai esperando. Amém? Acharam? Amém. João 15, nós vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Aí, pastora Raquel, já não ajudou muito, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Você pode fechar os seus olhos mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer pela sua palavra, te louvar, porque nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. Colocamos tudo que for feito aqui, e tudo aquilo que o Senhor já está fazendo neste lugar, já fomos grandemente abençoados, e colocamos essa palavra diante do Senhor. Que o Senhor use a minha vida, que o Seu Espírito Santo chegue em lugares em que eu não posso chegar, Senhor, e ministre grandemente ao coração dos nossos irmãos, primeiramente ao meu coração também, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, esse texto é um texto muito conhecido, principalmente a última parte ali, né, que fala que não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, tudo quanto pedirdes ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Mas o interessante é que as pessoas falam bastante esse versículo 16, mas se esquecem dos versículos anteriores, porque Jesus começa a falar sobre ser amigo de Deus, sobre a amizade de Deus, e aí ele começa a dizer algumas coisas, e eu acho tão interessante, porque se você for pegar o contexto aqui, Jesus estava falando com seus discípulos, praticamente às vésperas da crucificação. Jesus já havia caminhado 3 anos e meio com seus discípulos, ali eram 3 anos e meio de um nível de convivência, de ensino, de correção, de experiências, e a confiança sendo construída. Jesus já estava dando algumas dicas, já vinha falando, olha, eu estou para ir embora, olha, vocês vão ficar, e os discípulos não entendiam nada. E eu acho interessante, porque quando Jesus começa a falar ali no texto, fala assim, olha, vós sois meus amigos, né? Ninguém é maior do que este dar a própria vida em favor dos seus amigos, vós sois meus amigos se fazei o que vos mando, e ele começa a falar a respeito de servo, e eu acho interessante porque eu imagino que os discípulos eles ficavam muito confusos. Por quê? Porque eles esperavam um Messias com poderio militar, eles esperavam um Messias político, o Messias em que iria tirar Israel das mãos do Império Romano, ou seja, tudo aquilo que um general de guerra, um político determina, está feito. Mas Jesus começa a usar um discurso de amizade com eles. E eu imagino que eles já estavam totalmente confusos com o que Jesus vinha falando. Jesus vinha preparando o coração deles para aquilo que iria acontecer. Praticamente dias depois, Jesus seria crucificado. E eles não entendiam nada, ficavam se olhando. E quando eu começo a
a perceber, queridos, que o que Jesus vinha tentando estabelecer e mostrar para os discípulos ali é que ele sempre buscava um relacionamento. Sempre ele buscava ali com os discípulos que não seria somente um serviço, apenas um serviço, mas seria um serviço em cima de um relacionamento, de algo que sempre fica mais leve, fica mais gostoso. Sabe, porque eu acho interessante, porque quando Jesus começa a falar aquilo, esse texto a respeito de amizade, basicamente Jesus está falando assim, olha, a gente já caminhou junto por 3 anos e meio, então imagino, acredito que agora vocês conhecem o meu coração. Como se fosse mais ou menos esse bate-papo. Jesus falou assim, olha, a gente já viveu tantas coisas, eu fui ajustando algumas coisas, vimos milagres, vimos coisas sensacionais, tenho deixado algumas missões para que vocês entendam, quando eu não estiver mais aqui, e imagino que vocês já conhecem o meu coração. Porque o servo ele recebe ordens, mas o amigo conhece o coração, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, o amigo conhece o coração. Como é bom ter amigo, né? Às vezes a gente tem pessoas ao nosso redor, pessoas de todos os tipos, né? A gente conversa bastante em casa. Nós temos uma filha, uma criança e temos uma adolescente. E eu acho tão interessante porque a gente viveu muitas coisas, principalmente com relação a relacionamentos com pessoas. E muitas vezes a gente acaba dando uma aula, vamos dizer assim, para os nossos filhos, falar assim, todos os relacionamentos são bem-vindos, mas existem amigos, existem colegas, existem os amigos dos momentos, né, que são amigos de escola, amigos de faculdade, amigos do futebol e etc. Mas existem amigos que conhecem o nosso coração. Amém? Eu tenho amigos que às vezes a gente fica anos sem se ver. E parece que quando você se encontra, parece que você se viu semana passada. Que só de olhar, e eu imagino que você tenha pessoas assim também, que só de te olhar fala assim, Raquel, acho que você não está muito bem. E aí você já conhece, o seu amigo conhece o seu coração, e você já se derrama, você pode falar, e você sabe que está ali um amigo torcendo por você, que pode orar por você. E Jesus está abrindo o coração para aqueles discípulos naquela noite, falando, olha, eu quero muito que vocês sejam meus amigos. E a gente vê no decorrer da Bíblia, queridos, que Deus, Ele sempre trabalhou para que o homem tivesse um relacionamento. Você conhece que lá em Gênesis, o texto diz que Deus vinha todas as tardes para conversar com Adão, para falar com Adão. E isso não era apenas um ritual. Puxa, chegou a hora de Deus fazer o seu ritual vespertino. Não. Isso era um relacionamento que Deus queria desenvolver. O tanto que você vê nitidamente que quando Adão pecou, Deus estava lá do mesmo jeito. Deus estava lá, não cumprindo o ritual, mas falando, eu estou aqui para um relacionamento. E Adão perdeu o time de talvez ter se lançado aos pés do Senhor e falar, pequei, Senhor, mas se escondeu e a história toda você conhece. E desde ali Deus foi estabelecendo uma maneira de resgatar o homem de novo, trazer o homem para que esse relacionamento pudesse acontecer. Porque Deus, queridos, Ele nunca quis governar o homem, mas Ele quis sempre se revelar a ele. Amém? O que Deus sempre queria era se revelar ao homem. Simplesmente podia colocar Adão lá no jardim e servir como marionete, né? Os brinquedos de miniatura que as crianças brincam, né? Puxa para cá, mas não, Deus fazia questão de descer e se relacionar. Talvez perguntava, o que você fez hoje, Adão? E Adão falava, rapaz, achei interessante aquele bicho ali grande, eu coloquei o nome de elefante. Não tem nada a ver, não sei nem porquê. Mas talvez Adão ia contando as coisas, porque Deus estava ali para estabelecer um relacionamento. E a gente vê no decorrer de toda a Bíblia que Deus, Ele procurou estabelecer alguns relacionamentos com alguns homens de Deus, e que me impacta e me chama a atenção, porque tudo isso acontecia no Velho Testamento, onde a lei era que dominava. E eu fiquei pensando, queridos, a respeito disso. Vivemos num mundo, estou me esforçando para não cair para o lado da pastora Raquel aqui, ela já bateu um pouquinho, então não quero fazer isso. Mas vivemos num mundo tão superficial de relacionamentos, vivemos num mundo tão superficial de pessoas, e eu fiquei pensando quando eu estava
meditando a respeito dessa palavra, o que define um amigo de Deus? O que define ser um amigo de Deus? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo 33, 11. A gente vai pegar alguns exemplos daquilo que Deus foi ministrando ao meu coração. E você vai anotando aí para você compartilhar na sua célula na quarta-feira. Uma das coisas que Deus trouxe ao meu coração, querido, que define um amigo de Deus é intimidade, o acesso ao coração. E lá em Êxodo 33, 11 diz assim: falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Olha que coisa mais preciosa. Ele manda Moisés ir escrever a lei, mas ao mesmo tempo ele falava face a face com Moisés, como quem fala a um amigo. Por isso que acho que quando Moisés subia lá no templo, ele esquecia, 40 dias, e ficava lá, e acho que Deus falava, desce lá, porque o povo já se perdeu, Moisés. Porque era muito bom estar na presença de um amigo, conversando. Acho que se tivesse tereré, talvez Moisés estava lá tomando tereré com Deus, Um relacionamento que Deus criava, uma via de mão dupla com Moisés, para que se pudesse se relacionar e trocar. E você vai ver isso no caminhar, no deserto, que quando Deus começava a ficar de cara com algumas situações do povo, Deus falou assim, olha, faz o seguinte, vão lá vocês vão entrar na terra prometida, mas vai acontecer, tudo aquilo que eu prometi, vocês estão, mas eu não vou. E Moisés falou, não, se o Senhor não for, nós não vamos. Isso é amizade. Eu estou até arrepiado de pensar isso. A intimidade do amigo que tocava o coração, que acessava o coração de Deus, Moisés. Amém? Queridos, lá em Jeremias, você só anota aí, Jeremias 29, 13 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo coração. Então, uma das coisas para que nós possamos ser amigos de Deus é termos intimidade, é ter acesso ao coração de Deus. Amém? Queridos, algo que me chama a atenção também, e um outro exemplo na Bíblia que a gente vai falar a respeito de Abraão. Abraão, eita homem, Abraão. Sabe, queridos, para que aquilo que define um amigo de Deus, algo que Deus coloca em meu coração, também é confiança, a fé real. Tem um texto que está lá em Hebreus 11, 8. Eu vou falando um pouco rápido, tá? A gente não vai ler todos os textos, mas você vai anotando aí. Lá em Hebreus 11, 8, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Uma confiança, uma fé real, uma amizade que estava baseado tranquilidade na confiança. Às vezes nem tão tranquilo assim, porque olha assim, é tão interessante porque Deus vinha falando com Abraão por diversas vezes, olha, eu vou criar uma grande nação sobre você, Abraão. E todo mundo sabia que Abraão não podia ter filhos, que Sara era estéril. E Deus falava, você vai ter uma grande nação. E um dia, você conhece a história, Abraão quis ajudar a Deus, e arrumou Agar. E aí a confusão foi feita, até hoje a gente está pagando por isso, E aí Deus falou, não, fez tudo errado, mas Deus batendo na promessa, e Deus dá Isaac, aleluia. Que alegria, Deus está cumprindo. E quando existe Isaac, de repente Deus fala assim, Abraão, sobe no monte e sacrifica Isaac para mim. Aí Abraão falou, não estou entendendo mais nada. Ele me promete um filho, eu na minha velhice, que não posso mais ter filho. E quando esse filho vem, ele manda eu subir e sacrificar o filho. Mas o que o amigo fez, queridos? Confiou. Fé real. Foi lá, a Bíblia diz que ele preparou, levou Isaac. E quando ele ia sacrificar Isaac, Deus falou, não. Já vi que você realmente faria. Já vi que você confia em mim. E a confiança, queridos, a fé real, é algo que nos torna também sermos amigos de Deus, amém? Lá em Isaías 41, 8, tem um versículo que diz assim, mas tu, ó Israel, servo meu,
tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Que coisa mais magnífica, Deus falar assim, Emerson, meu amigo. Você já imaginou? Você fala assim, puxa, Deus pode dizer como amigo. Deus, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, Ele falou assim, se eu posso esconder alguma coisa de Abraão, eu vou ter que contar para Abraão o que eu vou fazer. E começou ali a contar para Abraão, e Abraão, com todo jeitinho, negociador, já negociando, não, Deus, se tiver 50, justo, e foi descendo, né? Quase que foi falando, e à vista, e sobrou um só, né? Mas sabe, amados, um relacionamento de amizade com Deus, ele é estabelecido na confiança, na fé. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, e sei que é difícil. Todos nós vivemos lutas e problemas, cada um vive as suas lutas, os seus problemas, uns mais difíceis, outros mais fáceis, digamos assim. Mas a confiança e a fé tem estabelecida no nosso amigo. Amém? Sabe, amados, amigo confia mesmo quando não entende. Sabe quando fala assim, cara, faz isso aqui, eu não estou entendendo nada, mas você falou, eu vou fazer. O amigo confia mesmo quando ele não está entendendo nada. Deus fala para Abraão, sai dali, vai para lá, e vai ter isso, vai ter aquilo. Abraão, tá bom, estou indo, não sabe nem para onde vai. Mas eu estou indo porque eu confio no meu amigo que mandou. Amém? Queridos, outra coisa que me chama a atenção, que nos coloca como amigos de Deus, é sobre obediência, que está ligado a um alinhamento. O próprio versículo 15 e 14, ele está falando aqui, ó, vós sois meus amigos, vírgula, se fazei o que eu vos mando. Né? Eu acho interessante porque realmente amigo, ele não faz o que quer, ele faz o que precisa ser feito. Ele obedece, ele está com o coração alinhado. A obediência é algo muito forte com respeito quando nós confiamos ainda mais em Deus. Eu confio, quero ser amigo de Deus, então eu tenho que estar com o meu coração alinhado. Porque a amizade, queridos, ela não anula a obediência, mas ela aprofunda. Aquilo quando nós obedecemos a Deus, cada vez vamos nos mergulhando, vamos nos aprofundando. Você conhece a história lá em 1 Samuel, onde Samuel havia determinado, que Deus havia determinado que Saul fosse para a guerra e matasse todos os amalequitas, e Saul achou interessante, guardou algumas coisas, e não fez o que Deus havia determinado para que fizesse. E ele estava ali contando vantagem, não, olha só, mas ó, tem essas, o ouro tem, e começou de repente a mostrar, e Samuel ficou doido, e ele falou, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a obediência está alinhado ao coração de Deus. Se você ama Deus, a pastora Raquel falou muito bem aqui, porque se nós amamos a Deus, nós temos que obedecê-lo. Mesmo que não entendamos, mesmo que alguém diga, não, mas eu obedeço a Deus, eu confio em Deus, por isso eu faço. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Sabe, queridos, e isso nos traz um alinhamento de coração. Porque o amigo, ele não apenas ouve ordens, mas ele entende instruções. O amigo, ele ouve, mas ele não pega aquilo simplesmente como algo a ser estabelecido. Pega essa garrafa, põe aqui, põe lá. Ele sabe que para isso existe algo, existe um serviço sendo feito. Puxa vida, eu estou fazendo isso porque alguém está sendo servido. O pessoal do acolhimento, que trabalho magnífico e lindo. Olha, não é simplesmente, olha, as pessoas chegam, você vai dar um abraço. Não, as pessoas sabem o que aquilo significa. As pessoas sabem o que aquilo impacta na vida das pessoas. Não é simplesmente o fazer, não é simplesmente o executar, mas ele está entendendo a intenção do que está sendo feito. Amém? Sabe, queridos, então, é possível nós nos tornarmos amigos de Deus. Amém? E talvez alguns vão falar assim, puxa, pastor, mas eu acho que eu não estou muito nesse nível aí, né? Às vezes eu estou num nível diferente, eu também muitas vezes. E a gente começa a olhar aquilo que Jesus mostrava, Jesus falava,
E eu entendo que, por muitas vezes fica claro que existiam níveis de relacionamentos entre o povo e Jesus. E eu quero que você anote aí que, entre os níveis de relacionamento, queridos, sempre existe a multidão. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, multidão. Quem é a multidão? A multidão são aqueles que seguem pelos benefícios, pelo que Deus faz, mas não pelo quem Ele é. Muitas vezes a multidão, ela simplesmente segue a Deus, segue a Jesus, está ali alinhada aos benefícios. E misericórdia, que nós não sejamos somente esse povo, amém? Não aqueles que se interessam por Deus somente quando precisamos. Como é ruim a gente ter, eu espero que você não tenha muitos, mas como é ruim você ter um amigo interesseiro, né? Eu quero ser amigo da pastora Raquel porque ela vai me ajeitar tal coisa. Nossa, que péssimo, que coisa terrível. Pastora, me aproxima do pastor Marcos porque eu quero fazer um network com o fulano. Nossa, que terrível. É muito ruim quando você percebe alguém só querendo ser seu amigo, só por algo interesseiro. E a gente percebe que esse é o tipo da multidão. A multidão muitas vezes ela está seguindo somente através dos benefícios. Vocês vão perceber que lá em João 6, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, foi uma festa, foi magnífico, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e daqui a pouco o povo estava atrás de Jesus de novo, e Jesus começa a perceber a intenção do povo, e Jesus fala assim, olha, vocês estão me procurando porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos, vocês ficaram de barriga cheia. Jesus percebeu. Então Jesus percebe, queridos, quando a gente só procura Ele pelos benefícios. Cuidado, porque percebe quando nós estamos apenas interessados naquilo que Ele pode fazer por nós. E lá em Lucas 17, quando Jesus curou os 10 leprosos, voltou quantos para agradecer? Quantos? 1. Aí Jesus falou, não eram 10 que eu curei? Cadê os 9? Ou seja, a multidão muitas vezes está atrás dos benefícios, depois que conquistou, tchau. A mesma multidão que estava lá, Hosana, Hosana ao Messias, quando Jesus entrou com os ramos, e declarando, era a mesma que estava gritando na outra semana, crucifica, crucifica. Porque não, puxa vida, agora não tem benefício nenhum, então já não me serve mais. É muito ruim quando nós vemos, existem pessoas aqui, não existem, graças a Deus, mas a gente ouve falar por aí, de pessoas que simplesmente usufruem daquilo que tem e depois não querem, descartam e vão embora. Eu estou na igreja agora que Jesus me curou, agora que Jesus me prosperou, agora que meu casamento se restaurou, vou embora. Quando tiver tudo terrível, irmão, ora por mim lá. A gente ora, não tem problema, mas é muito ruim. Quem está perdendo é a própria pessoa que está num nível apenas de multidão. Queridos, a gente vê também que existe o nível de servo. Qual é esse nível? Os servos são aqueles que obedecem, mas eles não conhecem. O próprio texto aqui em João 15, ele fala assim no início ali, na parte B, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Você entende o que Jesus estava falando? Jesus havia explicado, contado tudo para os discípulos. Ele falou assim, mas eu não quero que vocês entendam que vocês só são meus servos. Porque o servo muitas vezes não sabe nem o que o Senhor está querendo fazer. E existe o nível muitas vezes de servo, que é aquele nível que assim, não, eu vou fazer, mas eu não sei nem para quê. É o fazer por fazer. Vamos lá. E a gente até vê que, eu não me lembro quem que pregou esses tempos atrás aqui, né? E é um texto muito conhecido a respeito de Marta e Maria, mas a gente vê que Marta representava o quê? O serviço, amém? E Maria representava o quê? O relacionamento. É só os dois, amados. Se ficar um só, se ficar só o serviço, começa a ficar pesado. Aí só está um nível de servo. Eu só estou no serviço, tanto que
o que estava acontecendo ali com Marta e Maria, que Marta começou a falar assim, ó, Jesus, a Maria está só aí, só desfrutando, e eu estou trabalhando aqui igual um cavalo velho. Mas porque quando a gente só tem o serviço, só está fazendo sem entender, sem nada, sem conhecer o coração, sem saber o que está fazendo, o serviço começa a ficar pesado. Por isso que o serviço, ele é importantíssimo, e ele é magnífico, mas ele tem que andar junto ao relacionamento. Por isso que aqui a gente procura ter o cuidado de não ver você só trabalhando. Quando você está trabalhando toda semana, opa, peraí, está na hora de você sentar um pouquinho, está na hora de você receber um pouquinho, está na hora de você desfrutar o seu relacionamento com Deus, está na hora de você experimentar e desfrutar daquilo que nós fazemos, amém? Então nós falamos sobre o nível de multidão, o nível de servos, e nós temos o nível de discípulos. Nossa, o nível de discípulos, você vê que foi tudo diminuindo, né? Multidão, servos, e chegou nos discípulos, nos 12. Preste atenção numa coisa. Você vê o que Jesus está falando com respeito à amizade. Jesus está falando isso para quem? Para os 12, não é? Jesus está falando isso, aquilo que Jesus está dizendo a respeito de tudo que Jesus havia ensinado, aquilo que eles haviam caminhado, Jesus está falando aquilo para os 12. Todos os ensinos, aqueles que Jesus havia dito lá atrás, quando falou assim, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Isso era para quem? Para os discípulos, para todo mundo. Existem coisas que estão sendo lançadas e é para os discípulos, é para todos. E de pregar o evangelho, isso é para quem? Para os discípulos. Existem todos os mandamentos e tudo aquilo que Jesus vai ministrar nas nossas vidas é nível de discípulo. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Mas depois desse nível de discípulos, que já é magnífico, existe o nível de amigo. Preste atenção que Jesus falou para 12. Mas quando nós vamos entender qual era o ciclo de intimidade que Jesus tinha, diminuiu para quanto? 3. Pedro, Tiago e João. Ai, pastor, Jesus era os queridinhos de Jesus? Não. A disponibilidade que Jesus tinha era para todos, o ensino de Jesus era para todos, Jesus amava igual a todos, mas existiam alguns discípulos que amavam mais Jesus do que os outros. E aí é aquilo, né? A gente que é pai, sempre, se você que é pai e tem mais do que um filho, eu acho que você já teve essa pergunta, quem você gosta mais? Quem é o preferido, né? E todo pai e mãe fala, não tem preferido. Ah, tem sim, eu sou de fulana e ciclana. O pai, assim como Deus, ele não tem um filho preferido. Mas os filhos, eles têm o pai preferido. Então, muitas vezes, aquilo que o ensino, e o que Jesus falou assim, vós sois meus amigos, era para os 12. Mas só 3 acessavam o coração de Jesus como amigo. E um mais importante ainda, não que ele era importante, mas um era mais íntimo ainda, que era quem? João. Que o texto fala que o discípulo amado era aquele que reclinava a cabeça. Você entende que as palavras que Jesus sempre falava para os discípulos eram para todos eles. Aquilo que é declarado e dito aqui é para todos nós. Mas tem alguns que acessam. Não porque são mais bonitos, não porque são mais sensacionais, é porque decidem falar, eu quero entrar nesse nível de relacionamento com Deus. Para mim, eu não quero só ser servo de Deus. Eu não quero ser só um discípulo de Deus. Eu quero ser um amigo de Deus. E a gente vê que quando aquele que acessa esse nível, vamos dizer assim, de amigo de Deus, ele começa a viver coisas diferentes que os outros não viveram. Se a gente começar a perceber esses 3 discípulos, se você começar a olhar lá no texto, você vai perceber que na ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus foi para ressuscitar a filha de Jairo, ele falou para os discípulos, fiquem aí, só vem Pedro, Tiago e João. Aí viu, pastor, eles são mais importantes. Não é isso, é que talvez eles tinham uma maturidade de ver aquilo e entender
aquilo que estava acontecendo, à medida em que Jesus fala assim, ainda não é o momento de que a gente fale. Você vai perceber de que quando Jesus foi para o Getsemane ali, os discípulos foram todos para o Getsemane, mas quando Jesus foi em um nível mais íntimo, ele chamou Pedro, Tiago e João. Você começa a perceber que quando Jesus está lá andando sobre o mar, Pedro fala assim, és tu, Senhor? Ele fala, sou eu. Então, se és tu, manda que eu vá. Ele fala, então vem. O amigo, ele vai viver mais coisas que os outros não viveram. Dos 12 discípulos, 3 experimentaram coisas que os 9 não experimentavam. Por quê? Porque eles iam além. Se o nível... É como se fosse assim, poxa, Evandro, você tem daqui até na parede. Tem gente que só faz assim, não, tá legal, eu continuo aqui no local. Mas tem gente que quer na parede, tem gente que quer subir, tem gente que fala, tem mais, não é possível. Tem mais do que isso. E a gente vê que quando as pessoas que acessam esse nível de amizade com Deus, esse nível de entrega com Deus, começam a viver um nível muito especial. Um nível de que começam a experimentar da intimidade, o que está lá em Salmos 25, 14, começa a acontecer, que diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aquele que experimenta, aquele que deseja ir além, ele vai experimentar, ele vai viver da intimidade com Deus. Tem pessoas que eu conheço, que eu falo assim, cara, meu Deus, eu queria ser esse cara aí. Só que muitas vezes eu não estou disposto a pagar o preço que ele está a respeito da intimidade, da busca dele a Deus. Muitas vezes, sabe o lance em que as pessoas só querem, eu quero ser fulano, mas as pessoas não querem percorrer o caminho, tudo aquilo que o fulano fez para chegar lá. Porque por muitas vezes, para que nós acessarmos o coração, acessarmos um nível a mais, um nível de amizade, você tem que acabar fazendo o que os outros não fazem. Sabe aquela frase que a gente ouve falar por aí, se você quer coisas, resultados diferentes, façam coisas diferentes. E quando a gente diz, queridos, em que eu já disse isso, eu vou repetir, em que às vezes nós nos encontramos em um tempo muito superficial, inclusive de relacionamentos. A gente vinha conversando esses dias, não sendo saudosista, mas eu olho aqui, existem pessoas da minha faixa etária para cima, né? Que nós não somos velhos, estamos só experientes. Mas a gente vê, talvez você vai lembrar da sua época, eu estava conversando inclusive com a Lívia, minha filha, e quando nós falamos que eu falava que eu namorava com a Gisele, e não tinha telefone celular. E eu falava, nossa, se fosse naquele tempo a gente com o WhatsApp, nem pastor Marcos, se a gente tivesse o WhatsApp naquele tempo, meu Deus, as coisas seriam mais fáceis, não seriam? Sabe, de você falar assim, ou seja, aí a gente percebe que muitas vezes a tecnologia, ela veio para aproximar as pessoas, mas o que a gente tem visto, por muitas vezes, são superficialidade em relacionamentos. Você abre o seu Instagram, o seu Facebook, 10 mil amigos, nossa, mas na hora da luta, tem um. Sabe, a minha mãe, ela tem um perfil muito agregador. E minha mãe não consegue fazer nada para poucas pessoas. Minha mãe fala assim, não, vou fazer um negocinho simplesinho, tal, vou comemorar aqui, um ano retrasado, se eu não me engano. Não, a gente vai comemorar aqui as bodas aqui de casamento, um negócio simplesinho, 150 pessoas. Eu falei, meu Deus, mas não é possível. Não, é só os amigos. E eu fico olhando aquilo e eu já fico doido, porque a gente que quer tentar ajudar, você fala, aonde que se arruma lugar para 150 pessoas? Se fosse 20, se fosse 30, se fosse 50, né? Mãe, um lugar que eu tenho, cabe 50 pessoas. Não, 50 pessoas, não dá nem. E minha mãe, ela viveu um tempo difícil, esses últimos tempos. Minha mãe, ano passado, ela foi diagnosticada com câncer, viveu um tempo complicadíssimo. Eu vi minha mãe sofrendo demais na quimioterapia, e essa semana minha mãe terminou o tratamento de quimioterapia, terminou a última radioterapia, foi uma festa. Ela me ligou e falou assim, amanhã vai ser a minha última radioterapia, vamos lá pra gente, que eu vou tocar o sino. Eu falei, vamos, mãe. Eu cheguei lá, sabe quantos amigos tinham lá? Um. Dos 150. Eu não quis falar nada para não acabar com a alegria. Quase que eu falei igual a Jesus. Onde estão os 149? Sabe, queridos? Mas o que a gente tem percebido muitas vezes é um nível de relacionamento das pessoas superficiais. As pessoas que se aproximam
só no nível de multidão uns dos outros também. Ah, eu estou aqui junto na hora da festa, aleluia, glória a Deus. Na hora da luta, vixe, vou embora. Eu sou amigo de fulano, fulano passou dificuldade, está sem dinheiro, isso até no mundo, vocês conhecem, né? O cara quebrou no mundo, a primeira coisa que ele perde é o quê? Os amigos. Primeira coisa que ele perde é os amigos, porque os amigos falam, rapaz, você está louco, o cara começa a pedir dinheiro emprestado. A gente começa a perceber um nível de superficialidade das pessoas uns com os outros, e infelizmente a gente começa a perceber também um nível de superficialidade das pessoas com Deus. Só religiosidade. Vou cumprir o meu ritual semanal. Vou lá, mas quando, não que nós esperamos, para a gente não muda nada, para mim não muda nada, se você vir, não vir na oração, para mim não muda nada, eu sigo a minha vida, né? Não sei, o pastor Diego fica mais bravo, mas eu consigo seguir na minha vida. Mas, queridos, muitas vezes está à disposição de todo mundo, tudo que está à disposição, a igreja está aqui, a oração e as coisas, mas eu, no costelão eu apareço. Sabe, eu penso que é tempo de nós resgatarmos algumas coisas, foi o que eu falei para minha filha, eu falei assim, nossa, a tecnologia é sensacional, eu não sou contra, pelo contrário, eu trabalho com ela, eu dependo da tecnologia. Mas se a gente achar que até a tecnologia vai nos aproximar de Deus, achar que simplesmente você, ao invés de ler a Bíblia, que é pedido para você dar uma palavra na célula, na quarta-feira você vai abrir o ChatGPT e mandar ele montar um texto, meu amigo, aí a gente está perdido. Sabe, esse nível de superficialidade, como é difícil até dizer ele, tão chato que ele tem que acabar. E a gente percebe que os amigos, eles experimentam algo magnífico. Eles experimentam segredos, eles experimentam os milagres, eles experimentam as coisas que ninguém entende. Abre a sua Bíblia, querido, lá em Amós 3:7. Eu vou pedir para você abrir em Amós, porque tem muita gente que vai falar, ué, tem esse livro na Bíblia? Abre lá em Amós. Tem livro que eu lembro onde está cantando a musiquinha, né? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Se você não sabe, também uns 20 anos atrás, teve uma música para criança do Diante do Trono, é o que me ajuda. Amós 3:7. Diz assim, certamente o Senhor Deus fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Os profetas eram aqueles que andavam grudados com Deus, respirando o que Deus estava respirando. E Deus falava, não, para esses eu não escondo nada, todos os planos, todos os segredos. Eu estava lendo essa semana e eu achei sensacional, né? Depois você vai pegar lá em Reis, quando Israel estava sendo atacado, Israel cercada, de repente Deus falava para Eliseu, e Eliseu ia lá e falava para o rei, estão armando uma arapuca ali. Aí Israel ia escapando e o exército inimigo não entendia. Falou, tem algum X9 aqui, não é possível. E ele falou, não é não, Senhor, é porque Deus fala para o profeta lá, e aí ele estraga todos os nossos planos. Vamos pegar esse profeta. E aí nunca pegava nem o profeta. Porque quem anda grudado com Deus, quem é amigo de Deus, quem está desfrutando de Deus, experimenta segredos, experimenta planos de que os outros não vão saber disso. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você precisa experimentar esse nível com Deus. Deus compartilha seus planos, queridos, com quem anda perto, com quem está junto. Sabe, e último ponto que eu quero que você coloque ali, já estamos caminhando para finalizar, é em que Jesus nos chama para amizade. Eu já adiantei aqui e você já percebeu que a fala e a disposição de Jesus era para todo mundo de amizade. A iniciativa dele era para todos, olha, vós sois meus amigos. Ele não chegou só para o Pedro e falou assim, Pedro, faz o seguinte, não conta para a galera aí não, mas você é meu amigo, tá? Os outros é mais ou menos. Se vocês quiserem tudo, eu estou disposto, eu estou disponível. O que Jesus está falando para eles, eu estou disponível para ser amigos de todos vocês. Ele nos dá, até hoje, ele nos dá, querido, essa iniciativa de falar assim, pode vir, eu quero ser seu amigo. Lá em João 15, 1 João 4,19,
diz que ele nos amou primeiro, a iniciativa sempre foi dele. Sempre foi ele. Eu vos escolhi, fui eu que quis. Eu que quero ser seu amigo, Mica, sou eu. O Senhor fala, não é? Dá para ser. Não, eu quero ser seu amigo. E tem gente que não desfruta disso. Vou pensar, vou ver. Sabe, queridos? E Jesus, ele não só nos chama para essa amizade com a iniciativa, mas ele já provou a sua amizade e o seu amor através da cruz. Ele morreu por todo mundo, ele não morreu só pelos amigos. Ele não morreu só pelo Pedro, pelo Tiago e pelo João. Pelo contrário, olha só que sensacional. Se você for pegar uma coisa interessante, Jesus tinha 12 discípulos, um traiu, ficou 11. Quando Jesus foi crucificado, quantos estavam ao pé da cruz? Só um. Os outros 10 sumiram. E o que Jesus fez depois? Foi atrás dos amigos. A iniciativa de Jesus sempre é, olha, eu estou disponível para vocês. Aquilo que é dito aqui, fala assim, igreja, Jesus está disponível para todos nós. Jesus, ele pagou o preço para todos nós. Jesus não pagou somente para um, somente para outro, mas foi para todos nós. Em Romanos 5:8, diz que ele provou o seu amor e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não tinha nada, absolutamente nada de bom. Não existia nenhum network, nem nada que chamava a atenção de Jesus. Pelo contrário, tudo que vinha de nós, era como se fosse assim, cara, esse cara aí não vale a pena não. Mas ele morreu e pagou o preço por nós. Amém? Sabe, queridos, e ele nos deu esse acesso contínuo. Sabe, nós cantamos aqui por meio dele, para ele, são todas as coisas, porque esse acesso, isso foi ligado. Hoje, se nós temos acesso ao Pai, é porque Jesus, ele nos ligou, Jesus pagou o preço, Jesus nos amou, Jesus se abriu diante de nós para ser nossos amigos e falou assim, olha, o caminho está feito, cara. O caminho está aberto para que vocês desfrutem disso, para que vocês vivam isso. E por isso, desfrutem daquilo que está diante de você. Mas isso nos exige uma resposta, amém? Isso nos exige uma resposta. O próprio João 14, em que nós repetimos já, que fala assim, se fizerdes o que vos mando. O que é isso? É uma resposta, é uma ação. Você quer desfrutar de tudo isso? Você quer viver isso? Quantos querem serem amigos íntimos de Deus? Amém? Se fizerdes o que eu vos mando. Aí, a mãozinha já começa a baixar. Sabe, queridos, isso exige uma resposta nossa. Em dizer, Senhor, eu quero, eu desejo isso. João 14:21 diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é da boca para fora. Eu amo Jesus. Você tem os mandamentos e os guarda? Sim. Então você é meu amigo. Esse realmente me ama. Essa disponibilidade, queridos, está diante de nós todos os dias. E eu acho interessante porque Jesus, ele oferece sempre a amizade. Mas ele não negocia o senhorio. Eu sou seu amigo, mas eu continuo sendo o Senhor. Está feito? Porque não é o amigo em que, vou dar um jeitinho, não. Então, ou seja, ele nos oferece amizade, mas ele não negocia o senhorio dele em nossa vida. Se eu sou seu amigo, eu tenho que ser senhor sobre a sua vida. Está feito? É assim? Beleza, então a gente pode caminhar. Não tem, a própria Bíblia diz, não existem dois senhores. Ou é um, ou é outro. Sabe, queridos, o que Deus deseja não é somente nos abençoar. É muito mais profundo, Ele quer ser nosso amigo. Amém? Deus quer ser nosso amigo. E talvez a gente já anda com Deus, mas a gente está desconectado. Um pouquinho, a gente anda, mas o nível, quem determina é você. Qual nível você está? Multidão, servos, discípulos, amigos. Sabe, amados, a gente pode estar muito perto, porém muito longe. Tão perto, porém longe. Porque o que Deus quer de nós não é somente que nós possamos servi-lo.
Eu até penso que o serviço é um privilégio apenas, porque se a gente não quiser, Deus faz com o outro. Mas e você fala assim, não, eu faço porque eu amo, eu gosto, eu amo fazer para o meu Senhor, para o meu amigo. Queria que você abrisse para a gente encerrar. Eu queria que o Ministério de Louvor pudesse me ajudar aqui. Nós vamos finalizar lá em Jeremias 9, 23. Jeremias 9, 23. Diz assim. Eu vou ler o 23 e o 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Sabe, queridos, o maior sucesso na nossa vida não é aquilo que a gente constrói, mas é o quanto a gente conhece de Deus. Sucesso, a gente vê todos os dias, e tem gente que tem tanto sucesso, tanto dinheiro, que é um miserável que só tem isso. E tem gente que você vê aos olhos e você vê uma amizade com Deus. Antes de nós orarmos, eu quero só compartilhar algo. Eu sempre conto essa história para quem anda comigo. Há uns anos atrás eu conheci um missionário ali em Itaporã. Eu não sei quantos já ouviram essa história que eu contei. Ele tinha um problema. A Gisele atendia a esposa dele, lá em Itaporã, como fisioterapeuta. E às vezes, um dia a Gisele passou lá para visitar ela e conheceu o marido dela. O marido dela, ele tinha um problema na visão, ele não enxergava um olho, e o outro olho, que era o olho bom, ele enxergava só 30%. Um olho bom. O nome dele é Rogério, nós chamávamos ele de irmão Rogério. E um dia o irmão Rogério estava tomando banho, e o sabonete caiu, e a hora que o irmão Rogério foi pegar o sabonete, ele não viu, e ele bateu o olho bom no registro do chuveiro. E o irmão Rogério, aí ficou totalmente cego. E a gente, quando soube, e aquele dia o irmão Rogério, ele ia pregar numa igreja, lá num bairrozinho, e começou sangueira a descer, tudo. E a esposa dele falou, meu Deus, vamos no hospital. E ele falava assim, o diabo está querendo me roubar. Eu vou pregar do mesmo jeito. E estancou o olho de sangue e foi pregar. E o irmão Rogério, ele ficou cego. Eu não conhecia ele nesse tempo, a Gisele conhecia. E um dia a Gisele falou assim para mim, vamos lá visitar eles. Eles são bastante humildes. E a Gisele falou assim, vamos lá, vamos levar uma cesta de Natal, era final de ano. E aí nós passamos no supermercado, compramos aquela cesta de Natal, algo, coloquei no porta-mala do carro, e fomos lá. Quando eu cheguei na casa do irmão Rogério, queridos, era uma casa muito simples. Ele estava sentado na varanda, parecia que ele estava olhando para algum lugar, mas eu sei que ele não enxerga nada. E aí, ele só percebeu que ouviu o barulho do carro, E aí é tão interessante que parecia que ele estava olhando. E aí ele pegou e viu, daí a esposa dele falou assim, olha, a Gisele e o Evandro estão aqui. Ele levantou, ele nunca nem me viu. Claro que ele nunca nem me viu, Ele é cego, Mas ele não sabia nem quem eu era. Ele conhecia a Gisele. E sabia que eu era o Evandro, o esposo dela. E sabia que... E ele levantou, e nós chegamos assim... E ele ia andando e tinha degrau. Eu falei, esse homem vai cair. E ele andava, pisava nos degraus. Eu falei, mas não é possível, esse cara não é cego. Ele já tinha decorado onde estavam os degraus na casa dele. E quando eu levei a cesta, ele pegou e ele ergueu para Deus e começou a agradecer a Deus. E eu fiquei constrangido. Constrangidíssimo. Se tivesse um buraco, eu entrava dentro. Porque aquele dia eu achei que eu estava abençoando o irmão Rogério. Mas eu saí daquele lugar falando assim, cara, ele é muito rico, eu sou pobre. Porque ele tinha uma intimidade com Deus tão grande, que ele falava assim, eu precisei ficar cego para enxergar Deus. O irmão Rogério, a esposa dele colocava ele no ônibus,
O irmão Rogério vai pregar lá em Nova Alvorada do Sul, na igreja do pastor Marcos, por exemplo. E ela falava assim: pastor Marcos, acabei de embarcar o irmão Rogério aqui no ônibus. O irmão Rogério está com uma camisa vermelha, está assim, está assado. Ele descia do ônibus, ele ficava esperando alguém chegar, pegar ele, ô irmão, e ele ia para a igreja, queridos. E ele pregava, ele tocava violão. Eu não gostava nem de pegar o violão, porque ele cego tocava melhor que eu. Mas não a melhor na musicalidade. O cara, eu percebia que ele tinha uma conexão, uma intimidade com Deus, que eu me sentia um micróbio diante dele. E alguns anos atrás, para ser mais preciso, 4 anos atrás, aconteceu uma tragédia e a esposa dele foi assassinada. Algo terrível. Eu não quero pesar o clima, não. Mas o irmão Rogério, a gente encontra ele, ele fala assim: eu continuo fazendo o que Deus tem que fazer. E ele fala assim para mim quando ele me encontra. Ele fala assim para mim: pastor Marcos, pastor Evandro, abnegado. Eu falo: pelo amor de Deus, eu, abnegado? Eu enxergo. Eu tenho carro, eu tenho onde morar, eu tenho esposa, eu tenho filhos. E eu não faço 1/1000 do que esse homem dispõe a vida dele para fazer. Ele atingiu um nível de intimidade com Deus que eu falo: cara, eu preciso disso. E essa noite, querida, é para que você entenda que aquilo que Deus disponibiliza para mim, para você, é para que todos nós possamos ter acesso. Alguns tentam. E eu não estou dizendo isso que uns são melhores ou piores do que o outro quando acessam e quando fazem, mas sabe o que você não pode deixar que entrar no seu coração? Não querendo copiar a pastora Raquel, mas vou fazer por fazer, quer fazer? Tá bom, vamos fazer. Não é isso, pelo amor de Deus. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a olhar para a sua vida. Qual o nível de intimidade você quer com Deus? Qual o nível de intimidade você se encontra com Deus? Eu não vou te perguntar, eu não quero te perguntar, porque eu também preciso melhorar dia após dia, porque quando nós não nos policiamos, nós vamos achando que as coisas vão ficando normais, e daqui a pouco a gente está no nível de multidão, simplesmente fazendo o que tem que fazer, atrás de uma bênção, atrás de algo. E eu quero ser amigo de Deus, irmãos. Eu não sei você, mas eu quero ser amigo de Deus. Eu tenho as minhas coisas, eu faço as minhas coisas, eu tenho os meus projetos, mas eu falo: Deus, se tudo isso não tiver centrado, direcionado, canalizado para seu propósito sobre a minha vida, eu abro mão. Foi o tempo em que eu me preocupava com essas coisas. E essa é a noite de você olhar para a sua vida e falar: Senhor, eu estou nesse nível, mas eu quero ir além. Sabe, tem um texto lá em Ezequiel, que eu estou me lembrando dele agora, e você conhece, Ezequiel 47, que diz que diante do profeta existia um rio, e ele começou a entrar no rio, e o rio batia na canela, e daqui a pouco ele começou a entrar no rio, e aquilo batia nos joelhos, e daqui a pouco o rio começou a bater nos seus ombros, e daqui a pouco ele não conseguia mais se conter com as águas. Esse é o nível de intimidade que Deus espera que nós tenhamos com Ele, de entrar nas águas e falar: Senhor, me leva, faz. Fecha os seus olhos, meu irmão. Se existe alguém nessa noite que ainda não conhece a esse Jesus, que ainda não teve o prazer, que ainda não teve a satisfação de dizer que eu quero ser amigo de Jesus. Se existe alguém ainda, que eu queria que você, todos com os olhos fechados, por favor. Se existe alguém que nessa noite deseja receber esse Jesus como verdadeiro amigo, aquele que nos ama, aquele que deseja se relacionar conosco, só dá um sinalzinho com a sua mão, por gentileza.